sétimo ano vespertino, tudo bem com vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Ontem nós tivemos uma aula gravada e uma aula ao vivo e a gente produziu um texto, né, um texto de leis, né, o Estatuto do Jovem Usuário de Redes Sociais, e ele foi até aqui a página 86, né? Nós vencemos até a página 86. Hoje nós estamos aqui na página 87, no Em Casa, tá? A questão número 1, não é necessário fazer, tá? Não precisa fazer a número 1 do Em Casa. Vamos começar direto da número 2 hoje, tá? Então, olha só. A falta de clareza pode tornar uma frase incompreensível ou, no mínimo, ambígua. Duplo sentido. Eu expliquei ontem o que é ambiguidade e expliquei o que é clareza também. Uma revisão atenta, porém, mostra que, em certos casos, o problema pode ser resolvido de uma forma simples, mudando-se o lugar do termo na frase. As frases, a letra A, né? As frases em itálico, né, carecem de clareza, precisam de clareza. Reescreva-as de duas maneiras, de modo que cada uma tenha apenas um sentido. Aqui está pedindo duas maneiras, mas não precisa escrever de duas maneiras, não. Pode ser só um jeito, tá, pessoal? Exemplo, olha só. O vendedor de verduras anuncia pelo alto-falante: laranjas e mangas para as nossas freguesas amarelinhas. Fica parecendo que as freguesas são amarelinhas, né, pessoal? Como que a gente poderia escrever essa frase, né, de um jeito que as laranjas e as mangas fiquem amarelinhas, né? É bem fácil, é só a gente tirar o amarelinhas lá do final e trazer para o lado, né? Fica assim, ó. Laranjas e mangas amarelinhas para as nossas freguesas. Simples. Eu tirei o amarelinhas lá do final e trouxe aqui laranjas e mangas amarelinhas. Simples assim. 2B. Vendemos carne aos fregueses sem pelanca. Ó, freguês gordinho não pode ter pelanca. Claro que não, né? O gordinho que mais compra carne. Continuando. Então vamos lá. Como que eu vou trazer o sem pelanca para cá? Só movendo ele mesmo. Então, vendemos carne sem pelanca aos fregueses. Pronto, resolvi o problema, tá? O outro, curso de violão, 3 meses sem sair de casa. Nossa, a gente tá um tempão já sem sair de casa, né? Mas não estamos fazendo curso de violão. Quer dizer, pode ser que algum de vocês esteja, né? Poderia ficar assim: curso de violão em casa, vírgula, com, deixa eu ver, com duração de 3 meses. Fica bom assim, ó, uma vírgula ali. Curso de violão em casa, com duração de 3 meses. Pronto, resolvi o problema também. A 2D. A 2D é ótima. Os alunos deram uma bonita bolsa à diretora coberta de cetim. Fica parecendo que a diretora, coitada, é coberta de cetim, né? Os alunos deram à diretora uma bolsa bonita coberta de cetim. Então vamos lá. Os alunos deram à diretora uma bonita bolsa coberta de cetim. Pronto, resolvi o problema, né? Olha só, problema resolvido do item A, B, C e D, né? Não, é 2A, eu errei aqui, peraí, é 2A, esse aqui é o número 1,
Esse aqui é o caso 2. Eu errei a numeração, né? Esse aqui é o caso 3 e o caso 4. Resolvi o problema da letra A. Agora o problema da letra B. As frases a seguir apresentam outro problema. Falta de concisão, ou seja, elas estão muito longas, muito prolixas. A gente tem que diminuir a quantidade de palavras, né? Substituir as locuções adjetivas por adjetivos correspondentes. Legal. Suprimir as expressões e frases desnecessárias, ou seja, cortar aquilo que não precisa. Então, ó, a frase, a gente tem que diminuir essas duas frases aqui, ó, essa e essa. Temos que diminuir essas frases. Então, vamos lá. 2B. Diminuindo a frase 1. Como fica essa frase menor? Vamos ver. Vamos ver qual que é a frase. Os espaços da cidade para a circulação das pessoas que andam a pé estavam enfeitados com bandeirinhas pelo povo que mora lá. Muito bom, pelo povo que mora lá, é ótimo. Então, os espaços da cidade. Os espaços urbanos, né? Para a circulação das pessoas que andam a pé. Como é que é o nome? Pedestres. Para a circulação dos pedestres estavam enfeitados com bandeirinhas. Enfeitados com bandeirinhas. Pelo povo que mora lá? Pelos moradores. Diminuir. Eu só troquei, né, as coisas ali por urbanos, né, as frases espaços da cidade, urbanos, né, circulação de pedestres, e por moradores. Acho que fiz um bom trabalho aqui. Aí tem a segunda frase. Olha a segunda frase. As pessoas não têm emprego. As pessoas que não têm emprego. Quem são as pessoas que não têm emprego? Abrem o jornal e leem a seção de classificados para ver se podem encontrar um trabalho. Então vamos lá. As pessoas que não têm emprego são os desempregados. Então eu vou colocar: os desempregados abrem o jornal e leem. Eu posso, a seção dos classificados não precisa, pode ser só leem os classificados procurando para ver se podem, procurando ou na tentativa, deixa eu pensar, procurando, leem os classificados para ver se podem encontrar um trabalho, procurando um trabalho, eu vou colocar na tentativa. Na tentativa de arrumar um emprego, não, procurando um emprego, vou diminuir mais ainda. Abrem os classificados, procurando um emprego. Diminuir bastante também, né? Então, as duas primeiras, a questão 2, aliás, né, 2A e 2B, eu já dei de presente para vocês, tá? Por que que eu fiz isso? Para ajudar vocês, né, pessoal? Porque agora a gente vai fazer, vocês vão fazer sozinhos a questão número 3, tá? Então, como que é a questão número 3? Olha só. Em 2003, 2003, depois de 7 anos de tramitação no Conselho Nacional e 13 anos depois da aprovação do ECA, foi aprovado e sancionado o Estatuto do Idoso. A gente já leu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora o Estatuto do Idoso, né? Então, observa aqui. O Estatuto do Idoso foram separados alguns trechinhos aqui para vocês, ó. Algumas questões importantes, tá? Então, vamos ler aqui um pouquinho.
Depois vocês leem sozinhos, tá? Artigo 1º. É instituído o Estatuto de Idoso, designado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, idoso é quem tem mais de 60 anos. E quem tem 60 anos também. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes. O que é inerente? Que faz parte da pessoa, a pessoa humana, sem prejuízo à produção integral do que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, idosos são pessoas comuns, basicamente isso, com alguns direitos, né, a mais aqui. É obrigação da família, olha só, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar comunitária. Basicamente a mesma coisa que tinha lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Até aqui é bem parecido. Parágrafo único. A garantia da prioridade compreende. Prioridade é quem vem primeiro. Então, os idosos normalmente vêm primeiro. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Então, vocês sabem que o idoso tem direito a entrar na fila primeiro em vários estabelecimentos, principalmente públicos, bancos e tal, hospitais, né? Parágrafo 4. Viabilização. Tá? O que é viabilização? Ato ou efeito de viabilizar, tornar viável ou possível. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Então, tem várias cidades que têm programas que acabam levando as escolas para verem os idosos e tal. É bem divertido, é bem bonito essas coisas. Tem grupos de idosos, cada cidade tem cidades que tem a Secretaria do Idoso, tem uma secretaria específica só para cuidar do bem-estar dos idosos. Parágrafo 5. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento, o que é detrimento? Perda, prejuízo, a locução em detrimento de, né? Então, assim, ó, apontando uma escolha entre dois elementos que se contrapõem, tá? Em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Ó, então, ó, priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento ao atendimento asilar. O que quer dizer isso aqui? Ó? Em detrimento ao atendimento asilar. Primeiro, é preferível que o idoso fique com a família. Se ele não puder ficar com a família, ele vai para um asilo, em detrimento ao atendimento asilar. Então, ele vai para um asilo. O que é um asilo? É um lugar onde os idosos recebem, que não têm família, enfim, recebem atendimento, tá? Tem em várias cidades, né? Esses asilos que cuidam dos idosos, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Claro, se os idosos não precisam de ajuda, eles podem viver sozinhos numa boa, tá? Não é uma obrigação assim, ó, se você é idoso, você tem que morar num asilo ou morar com a sua família. Não, se o idoso tem condições, né, de se manter sozinho, de ficar sozinho, ele pode, tá? Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer negligência, qualquer tipo de negligência. Negligência é quando alguém não cuida do idoso. Isso pode acontecer com as crianças também. Não cuidar, né? Não pode. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão.
Todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Então, negligência é o abandono. Ninguém pode abandonar, né, um idoso por aí, mas a gente sabe que tem, né, muita gente que abandona, infelizmente. Parágrafo 1º aqui. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Violar é desrespeitar. Então, todos nós devemos prevenir que esses direitos dos idosos não sejam desrespeitados. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Então, se um de nós sabe de maus tratos a um idoso, se um de nós viu alguém maltratando um idoso, nós temos que chamar a polícia, né? Temos que chamar os órgãos responsáveis. Ok, turma? Agora eu vou mostrar como são as questões que vocês têm que fazer. Vocês mandarão a resposta, tá? Dessas 4 perguntinhas aqui, as respostas dessas 4 perguntas. Olha só. Você convive com pessoas de 60 anos ou mais? Quem são essas pessoas? Pais, avós, tios, vizinhos, amigos, professores? Me responde aí. B. Sua relação com essas pessoas é boa? Como você pode comprovar isso? Será que tem uma maneira de você comprovar isso? Me explica aí. Você já parou para pensar na diferença entre os termos idoso e velho? Qual seria? Consulte um dicionário e anote sua conclusão. Tem uma diferença entre idoso e velho. Eu quero que você me explique qual é a diferença entre essas duas palavras. Usa o dicionário e escreve aí. E a última pergunta. Que artigo, parágrafo ou inciso desse início de Estatuto do Idoso mais chamou sua atenção e por quê? Nós lemos aqui, eu li com vocês, o início do Estatuto do Idoso, certo? Qual desse artigo, qual parte dessa lei, desse estatuto, que mais te chamou a atenção e por quê? Então eu quero que você responda estas 4 perguntinhas aqui. Você pode responder na folha do caderno ou aí mesmo na apostila, se tiver espaço. Tira uma foto e manda. Ou você pode digitar diretamente nos comentários, tá, do Google Classroom. Pode digitar ali diretamente, tá? E enviar para mim. São as 2 maneiras de entregar. Você pode escrever no caderno as respostas, tirar uma foto e me enviar, ou você pode simplesmente digitar e enviar. Ok, turma? Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar nos comentários, ok? Hoje, terça-feira, eu fico online até as 2h15 da tarde, 2h45 da tarde. Então, qualquer pergunta, escreva nos comentários. Um grande abraço, fiquem bem e não esqueçam de perguntar.